Olá, hoje vou falar-vos sobre o coronavírus. Aquilo que sabemos hoje sobre o vírus pode mudar no futuro, por isso alerto que este vídeo é feito a partir das informações disponibilizadas pela Direção-Geral de Saúde e pela Organização Mundial de Saúde até à data. Os coronavírus são uma grande família de vírus que podem causar doenças em animais ou humanos. Nas pessoas, estas infecções estão normalmente associadas ao sistema respiratório, podendo ser parecidas a uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais grave, como pneumonia. Em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China, foi descoberto um novo coronavírus, o Covid-19, que tem este nome como resultado das palavras corona, vírus e doença, com indicação do ano em que surgiu, 2019. Corona, porque o vírus é composto de material genético revestido por uma cápsula de proteínas que se assemelham a uma coroa. A fonte de infecção é desconhecida. A maioria dos primeiros casos estavam associados a um mercado de venda de alimentos e animais vivos, como peixe, mariscos e aves, em Wuhan, e portanto há suspeitas que o vírus seja de origem animal, mas ainda não existem certezas. Continuam as investigações nesse sentido. O período de incubação é o tempo entre ser infectado pelo vírus e começar a ter sintomas da doença. A maioria das estimativas do período de incubação para o Covid-19 varia de 1 a 14 dias, mais frequentemente 5 dias. No entanto, isto são só estimativas e serão atualizadas à medida que mais dados forem disponibilizados. Os sintomas mais comuns do Covid-19 são febre, falta de ar e tosse. Alguns pacientes podem ter dores, congestão nasal, dor de garganta ou diarreia. Os sintomas geralmente são leves e começam gradualmente. Algumas pessoas infectadas não desenvolvem sintomas e não se sentem mal. A maioria, cerca de 80%, inclusive recupera da doença sem precisar de qualquer tratamento especial. Em casos mais graves, pode evoluir para pneumonia grave, com insuficiência respiratória aguda, falência renal e pode até mesmo levar à morte. Idosos e pessoas com problemas médicos subjacentes, como hipertensão arterial, problemas cardíacos ou diabetes, são os mais propensos a desenvolver uma forma mais grave da doença. Como se transmite? A doença pode ser transmitida de pessoa para pessoa, através de pequenas gotículas do nariz ou da boca, que se espalham quando uma pessoa com Covid-19 tosse ou espirra. Essas gotículas pousam em objetos e superfícies ao redor da pessoa, e outras pessoas podem então ser infectadas quando tocam esses objetos ou superfícies, tocando a seguir nos seus olhos, nariz ou boca. Ou então diretamente quando respiram as gotículas da outra pessoa infectada que tosse ou espirra. É por isso que é importante ficar a mais de 1 metro de distância de uma pessoa que está doente. Não há evidências de que animais de estimação, como cães e gatos, tenham sido infectados ou possam espalhar o vírus. A Organização Mundial de Saúde continua a investigar mecanismos de transmissão e estes dados poderão ainda ser atualizados. E quanto ao tratamento? Antibióticos não funcionam contra vírus, atuam em infecções bacterianas. O Covid-19 é causado por um vírus, por isso antibióticos não funcionam e não devem ser usados como meio de prevenção ou tratamento do Covid-19. E há alguma vacina? Ainda não. Até ao momento não há nenhuma vacina ou medicamento antiviral específico para prevenir ou tratar o Covid-19. No entanto, todos os afetados devem receber cuidados para aliviar os sintomas e aquelas pessoas com formas mais graves devem ser hospitalizadas. A maioria dos pacientes recupera. Possíveis vacinas e alguns tratamentos medicamentosos específicos estão a ser investigados. As formas mais eficazes de se proteger a si mesmo e a outras pessoas contra o Covid-19 são lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo menos 20 segundos. Reforça a lavagem das mãos antes e após a preparação de alimentos, após o uso da casa de banho e sempre que as mãos lhe pareçam sujas. Pode também usar em alternativa, para a higiene das mãos, uma solução à base de álcool. Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido e não para as mãos. Use lenços de papel para se assoar. Deite os lenços usados num caixote de lixo e lave de seguida as mãos. Por fim, evitar o contacto próximo com pessoas com sinais e sintomas de infecções respiratórias agudas. E quanto ao uso de máscara? Pessoas sem sintomas respiratórios, como tosse ou espirros, não precisam de usar máscara médica. A Organização Mundial de Saúde recomenda o uso de máscaras apenas para pessoas que apresentam sintomas de Covid-19 ou para aqueles que cuidam de pessoas que têm sintomas. Aconselha-se o uso racional de máscaras médicas para evitar desperdícios desnecessários de recursos. O que acontece perante um caso suspeito? Antes de mais, temos que definir um caso suspeito. Portanto, qualquer pessoa com uma infecção respiratória aguda, com febre
ou tosse ou dificuldade respiratória, requerendo ou não hospitalização e com uma de 3 condições. História de viagem para áreas com transmissão comunitária ativa. E quais são estas áreas? Ásia, China, Coreia do Sul, Japão, Singapura, Médio Oriente, Irão, e na Europa, as regiões do norte de Itália. Portanto, história de viagem para estas áreas nos 14 dias antes do início de sintomas, ou contacto com caso confirmado ou provável de infecção por Covid-19, nos 14 dias antes do início dos sintomas, ou profissional de saúde ou pessoa que tenha estado numa instituição de saúde onde são tratados doentes com Covid-19, isto é um caso suspeito, e se enquadrar nas características de um caso suspeito, não se deve deslocar aos serviços de saúde, mas ligar para o SNS 24, 808 24 24 24, e seguir as orientações que lhe forem dadas. É tudo. Muito obrigada.